Os cristãos assumiram o poder com Constantino. Quando eles assumem o poder com Constantino, aí vem a hora da vingança. E a partir daí, os cristãos com o poder na mão, vou citar de novo Paulo Freire, o oprimido se tornou opressor. O nome Jesus, a palavra cruz, a palavra evangelho, ela causa um efeito em mim que no judeu é traumático, porque a cruz que eu vejo e me comove o coração com a minha redenção, o judeu que nasceu dentro ali da bolha judaica, vê naquela cruz assim, o que custou a morte de muitos ancestrais dele. Quando, depois da morte de Paulo, a igreja foi distanciando um pouco mais do judaísmo, então os judeus não reconheciam os cristãos, porque consideravam que os cristãos eram hereges. Vai chegando no final do primeiro século a um ranço maior do judaísmo, porque muitos judeus estavam se tornando seguidores de Jesus de Nazaré, estavam reconhecendo Jesus como Messias. Então eles, a partir do concílio de Jamnia ali, eles até começam a invocar na liturgia da sinagoga uma oração de os Minyan, que era uma oração de maldição aos cristãos. Aí quando o Talmud começa a ser preparado, alguns rabinos queriam até chamar Jesus de Yeshu, não de Jesus, porque quando o judeu quer amaldiçoar o nome de um inimigo de Israel, não pronuncia o nome da pessoa. Você fala o nome diferente. Ao invés de falar Diego, eu falo assim, o Diodo. O Diodo. Não é que eu não sei, Diego. Eu tô falando Diodo de propósito. É uma maneira de amaldiçoar o seu nome. Então, Yeshu, o maldito. Então, criou-se no Talmud, tem umas passagens contra Jesus muito pesadas. Muito pesadas. Os cristãos, por sua vez, falaram assim, olha, os judeus também estão sendo perseguidos como nós, porque Jerusalém foi destruída. Adriano perseguiu os judeus depois de Bar Corba. Aí quer saber? Nós não vamos mostrar que nós somos judeus. O que mais caracteriza o judaísmo? Circuncisão, não comer carne sacrificada, mas de maneira externa, porque a circuncisão, o camarada tá de beca, não dá pra ver. Não dá pra ver. Comer carne é só quando você estiver comendo com o cara. Mas o Shabat. Nós não vamos mais nos reunir no Shabat. Aí você começa a ter algumas comunidades cristãs que aos poucos começam a trocar o Shabat pelo domingo. Isso lá no segundo, terceiro século. Por isso que quando Constantino vem, ele já oficializa um cristianismo que estava bem rompido com o judaísmo. E aí fica fácil trazer elementos para o cristianismo que não faziam parte da fé cristã. O judaísmo, por sua vez, também pagou um preço alto por romper com o cristianismo. Por quê? Na época de Bar Corba, você teve um rabino chamado Akiva, que ele começa a construir um judaísmo para desmentir a pregação do apóstolo Paulo de quase 100 anos antes. E aí começa a colocar no judaísmo muitos elementos que também não tinham relação com a escritura. Então, por exemplo, hoje é comum muitos judeus acenderem vela para morto, acreditarem em reencarnação, coisas que você não tem uma base escriturística para isso. Então o Akiva ele construiu um judaísmo que rompeu com o Antigo Testamento, com a Tanakh, como eles chamam, em muitos aspectos. E o cristianismo, por romper com o judaísmo, também rompeu com a base escriturística dos apóstolos. Então, o grande desafio aí é justamente o retorno às escrituras, que é o que Lutero vai tentar fazer lá na frente. Não sei se respondi ao ponto aí. Então, as relações com os cristãos judeus foi ficando assim, para completar, tem mais uma coisa. Nesse ranço entre cristãos e judeus, enquanto os dois eram elementos perseguidos por Roma, os judeus porque eram rebeldes, o cristão porque era religião ilícita. Os cristãos eram chamados de ateus porque não acendiam incenso ao imperador, e os judeus eram rebeldes, revolucionários. Enquanto estavam os dois sendo perseguidos, tudo bem, né? É o sujo falando mal lavado, né? Eu tô preso por estelionato, você tá preso por corrupção, então os dois ali presos na cadeia, né? Agora, só que eu não gosto de você não gosta de mim, mas estão no mesmo barco. Só que aí os cristãos assumiram o poder com Constantino. Aquele que você falou lá junto com... Exatamente. Quando eles assumem o poder com Constantino, aí vem a hora da vingança. Aí, a partir daí, os cristãos com o poder na mão, vou citar de novo Paulo Freire, o oprimido se tornou opressor. Aí acabou para os judeus. Aí eles já estavam expulsos da terra deles desde a época de Adriano.
Aliás, antes disso, desde a época de... Os judeus, na verdade, já foram expulsos e várias vezes. Quando os assírios acabaram com as tribos do norte, levaram muitos judeus para o exílio. Isso em 722 a.C. Depois vem Nabucodonosor, em 586 a.C., destrói o templo. De novo, os discípulos, os judeus vão para a diáspora. Alguns voltam, outros ficam morando lá. Depois, no ano 70, Vespasiano e Tito destroem o templo. Mais um pouco de judeus foge da terra de Israel. Só cada vez vão ficando um grupo menor ali. Vem Adriano e sufoca a rebelião e transforma a terra em Síria-Palestina. Embora sempre houvesse um grupo de judeus morando ali na terra de Israel, a maior parte dos judeus estava na diáspora. Estava na diáspora. E hoje você vê realmente judeu morando em Nova York. Olha o tanto de judeu que havia na Europa, gente. Para Hitler matar 6 milhões deles. Imagina quantos judeus havia. Isso, e eu tenho cá minhas dúvidas se não houve outras mortes que nós não descobrimos. Sim. Porque os arquivos estão incompletos. De repente, esses 6 milhões de judeus pode ser um número maior, tá? Pode ser um número maior. Nas Américas, aí quando eles fogem da Inquisição espanhola e vão para Portugal, e o rei Dom João recebe em Portugal e manda eles pagarem para ficar em Lisboa. Depois eles fogem de Lisboa e vêm para o Brasil. Aí vem o Santo Ofício para cá. Aí eles têm que sair do Brasil e vão para os Estados Unidos e fundam Nova York. Tanto é que tinha um mito do judeu errante. Então o judeu ficava espalhado. E olha, os judeus amargaram. Por isso que hoje eu tenho que ter essa sensibilidade também, que o nome Jesus, a palavra cruz, a palavra evangelho, ela causa um efeito em mim que no judeu é traumático, porque a cruz que eu vejo e me comove o coração como a minha redenção, o judeu que nasceu dentro ali da bolha judaica, vê naquela cruz assim, o que custou a morte de muitos ancestrais dele.